Peço desculpa, um pequeno problema. Confirmem-me só se o PowerPoint está lá, tá? Não estamos a conseguir vê-lo. Eu acabei de o pôr.
Sim, está o PowerPoint, professor. Tá? Tá, não tá? Podemos começar. Ora, então, boa noite a todos. Estamos agora em direto a partir da página de Facebook da revista Cenáculo, dos alunos da Faculdade de Teologia de Braga, e hoje a revista Cenáculo está. Parabéns a todas as gerações de alunos que tanto contribuíram para edificar estes 75 anos de existência. Parabéns ao Seminário Conciliar de Braga e à Faculdade de Teologia de Braga. Parabéns a todos os nossos assinantes e colaboradores de longa data. No dia 7 de março de 1946, nasce este projeto que ainda hoje perdura no tempo e na história. E como forma de assinalarmos estes 75 anos da revista Cenáculo, realizamos este evento. Saúdo de um modo especial o Dr. Joaquim Franco por ter aceito o nosso convite e estar hoje connosco. Enfim, gostaríamos que este evento decorresse de outro modo, mas não foi possível pelo momento que vivemos. Saúdo também o Dr. Luís Miguel, que é o diretor da Faculdade de Teologia de Braga e que neste momento irá moderar esta conferência. Por fim, mas não menos importante, saúdo todas as pessoas que nos acompanham neste direto e desejo uma conferência profícua e interpelativa para todos os que nos assistem. Enquanto aluno, quero mais uma vez agradecer ao Dr. Luís Miguel por moderar esta conversa e, claro, ao Dr. Joaquim Franco, o nosso muito obrigado por ter aceito o convite e preferir esta conferência com o tema o que é a realidade, onde está a realidade, rupturas e relações no turbilhão comunicante. Meus senhores e minhas senhoras, estão abertas as festividades dos 75 anos da revista Cenáculo. E se me permitem, gostaria de ler um excerto do primeiro texto publicado no primeiro número da revista Cenáculo de 1946, pelo reitor de então. E passo a citar esse excerto. Tenho a alegria de vos apresentar, leitor amigo, o primeiro número da tão almejada revista do Seminário de Braga. É modesta e humilde, pois é uma publicação que ensaia os primeiros passos, guiada quase só por novos e inexperientes. Representa, porém, muito esforço, muita dedicação e muito trabalho. Espero que será por todos bem acolhida. O espírito entusiasta, próprio da mocidade dos que nela colaboram, é garantia de triunfo, porque são novos. Olhem-nos com carinho e indulgência. Não se prometem grandes coisas, mas far-se-á o melhor que se puder. Aos amigos peço que a assinem, a leiam, a propaguem e amem. E assim, com este excerto do primeiro texto publicado em 1946, desejo a todos uma excelente conferência e passo agora a palavra ao professor Luís Miguel. Obrigado, caro Tiago. De facto, moderar esta conferência é muito fácil, porque se há coisa que o Joaquim Franco nos habituou é ser um homem moderado. Portanto, o meu trabalho está facilitado. Acresce ainda que é uma honra muito grande poder participar no evento que comemora os 75 anos da Cenáculo. Como sabeis, num determinado momento da minha vida como aluno, também passei pela Cenáculo. É uma experiência que me marcou muito positivamente. Devo muito à Cenáculo. Mas nós, como faculdade, como escola de teologia em Braga, devemos muito à Cenáculo. Nasceu há 75 anos da forma, digamos assim, tímida, como acabaste de ler agora a apresentação que o Sr. Reitor da altura o fez, mas o que é certo é que é tímida, mas constante. Foi sendo capaz de se reinventar, de se posicionar consoante as configurações que a Escola de Teologia ia tendo, quer fosse Seminário Conciliar, quer fosse Instituto Superior de Teologia, quer fosse um núcleo da Faculdade de Teologia, e agora a presença da Faculdade de Teologia no campus de Braga da Universidade Católica. Sempre a Cenáculo procurou, ao longo dos anos,
promover o debate sobre a informação. Recordemos, por exemplo, o modo como a Cenáculo sempre assinalou ao longo dos tempos, digamos, o dia da imprensa, como se trabalhava a mensagem que os Papas iam oferecendo para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Depois disso, nada melhor do que, em vez de olhar para o passado, projetar o futuro com novas formas de compreender a comunicação, novas formas de ler e de dizer a realidade, e por isso novas formas de habitar o mundo da comunicação, no qual a Cenáculo também se inscreve e que a muitos abriu o apetite e o gosto por esta realidade. Cabe-me recordar, não vou apresentar o Dr. Joaquim Franco porque ele já invade as nossas casas muitas vezes e nós temos a sensação que o conhecemos, não conhecemos, mas como entra dentro da nossa casa por televisão, nós achamos que conhecemos. O Dr. Joaquim Franco é um jornalista que se tem notabilizado na informação sobre aquilo que poderíamos chamar os factos religiosos ou da religião ou das espiritualidades. Também é alguém que está presente nas nossas estantes de livros, sobretudo duas obras publicadas, salvo erro, 2010, 2014 ou 2013, com o Frei Fernando Ventura, do Eu Solidário ao Nós Solidário. Depois Somos Pobres, mas Somos Muitos, uma leitura do Papa Francisco. O que é que quer dizer com isto? É alguém que, ao longo do seu vasto trabalho, já, muitos deles premiados, não vou aqui dizer os diversos trabalhos que foram premiados, mas isso é sinal de que é um trabalho com qualidade, é um trabalho que de facto marca pela positiva, e que é um gosto ouvi-lo na perspectiva em que agora nos vai ajudar a compreender estes mundos que mudam com muita velocidade. Sei que para ele é muito difícil hoje estar aqui, não só porque acompanhou intensamente a viagem do Papa, como também gostava de ver em direto o novo programa que a sua cadeia de televisão está agora a estrear. Porque, como sabemos, desde o início do ano, o Dr. Joaquim Franco está na TVI. Sr. Doutor, faça favor. Muito obrigado pelas simpáticas palavras. Quero felicitar a revista Cenáculo por este aniversário. Não é a primeira vez que estou a falar com a revista Cenáculo como pano de fundo. Aqui há uns anos já estive também em Braga, onde falei no seminário a propósito também de uma data da revista, e foi um momento muito acolhedor, foi muito afetuoso, e quero agradecer a vossa simpatia e quero pedir-vos desde já desculpa pelo facto de eventualmente aqui e ali se deslizar um pouco a minha memória, porque este foi um fim de semana de facto muito duro do ponto de vista do trabalho, por causa da visita do Papa ao Iraque. Cheguei há poucos minutos a casa, mas pronto, vamos a isso e temos de assumir este desafio, esta responsabilidade. Como sabemos, é maior do que a capacidade de resposta, porque as perguntas que são feitas para lançar este debate são de uma grande complexidade, não é? O que é a verdade e onde está a realidade. Mas vamos a isso, vamos tentar. Portanto, muito obrigado pelo desafio. Eu ia pedir autorização para ligar um PowerPoint, julgo que já posso fazê-lo. Confirmem-me só se está operacional o PowerPoint. Penso que sim. Vamos já agora perceber. Eu também estou a ver pela rede social aqui ao meu lado, portanto posso também já confirmar se o PowerPoint está operacional ou não. Precisava só que me confirmassem isso. Sim, está a saber. Muito bem, então vamos a isso. Então, as perguntas são, como eu expliquei, de uma grande complexidade, mas para um jornalista as respostas seriam relativamente simples. O problema é que eu não estou a falar para jornalistas, e os jornalistas também estão habituados a simplificar as respostas. Eu vou tentar fazer uma abordagem que será a minha abordagem, uma abordagem pessoal, uma reflexão pessoal, a partir desta realidade que é também estar muito atento ao que se passa no universo religioso e espiritual e perceber como é que a experiência religiosa e a fenomenologia religiosa se diz
ou pode dizer-se no grande turbilhão das comunicações e no grande turbilhão mediático, que, como nós sabemos, nos últimos 20, 30 anos sofreu processos de ruptura, de inovação, de metamorfose, ao ponto de nós verificarmos com o facto doloroso de uma pandemia, a importância que os órgãos de comunicação têm e a rápida forma como aderimos a estas novas tecnologias, sobretudo as tecnologias digitais, e ao aderirmos a essas tecnologias digitais, a forma como também nos tornamos ainda mais dependentes desta realidade. Eu vou acrescentar mais uma provocação, digamos assim. Eu começo por não ir muito longe neste debate, até porque, se quisermos, e na verdade, nós nem vamos muito longe sequer, não saímos sequer daqui, porque estamos a falar à distância. Ou seja, aquilo a que nós nos habituámos a tratar como conferência, como conversa, como palestra, como apresentação, como exposição, como diálogo, o que entendermos, tem uma textura e um contexto de presença humana que nós não temos vivido no último ano. Por via da pandemia, nós redescobrimos outras formas de estar, de conferenciar, de conversar, de estar em palestra, de dialogar. E é esta forma que nós temos aqui que nos permite, em cenário de pandemia, redescobrir e reorientar a forma como nos relacionamos. Portanto, nós não vamos longe para estar perto. Na verdade é isso. Isto já deu tema de livro, mas essa é a realidade que nós temos agora. Estar em conferência, estar em conversa online é estar também à distante e estar próximo, apesar da distância. Portanto, é esta a realidade que nós encontramos. Se quisermos, não temos uma conferência, não temos uma palestra, temos uma coisa nova, vamos chamar-lhe Zoomada, passe a publicidade que fazemos a esta rede de comunicação e de conferências, que é o Zoom. Nós estamos aqui a usar outra, mas habituámos agora a uma nova forma de estar e de nos relacionarmos. Vamos chamar-lhe então Zoomada. É nisso que nós estamos. E isso traz novos equívocos na forma como nós nos vemos e como nós vemos o mundo. O mundo está, de facto, mais perto. Nós procuramos a proximidade na facilidade que a tecnologia nos dá para encontrar esses novos mecanismos, essas novas ferramentas, esses novos caminhos de proximidade. Mas estamos, portanto, a caminhar sobre novos equívocos, ou melhor, serão equívocos enquanto nós não percebermos claramente que mundo é este de novas relações digitais que nós fomos criando. Porque, de facto, nós vivemos um tempo de profunda visibilidade. O que é hoje acontecimento é, sobretudo, o que é visível. E isso levanta aqui também um problema complexo para a experiência religiosa, que muitas vezes é a experiência do invisível. Mas nós estamos no domínio do visível, nós estamos na lógica do que é real, é verdadeiro, porque se vê. Esse é o acontecimento hoje. E o acontecimento religioso também tem de passar por aí. Tem de passar por esta invisibilidade que tem de ser visível. Portanto, nós temos aqui de ver que há um novo tempo que agora se fixa. Não acredito que seja um tempo passageiro, há um novo tempo que se fixa e as próprias estruturas religiosas, como a Igreja Católica, vão ter de se adaptar a este novo tempo porque já cederam, eu diria que não radicalmente, mas já cederam em grande medida a este maravilhoso mundo da facilidade digital da comunicação. E não vale a pena entrarmos aqui na interpretação polémica que podemos fazer da multiplicidade de experiências eucarísticas que há através das vias digitais e o que é que esta multiplicidade de experiências eucarísticas, que são experiências de proximidade, porque o que estamos a ver agora são comunidades que se conhecem verdadeiramente, não são gente anónima, comunidades que se conhecem verdadeiramente, que se juntam agora através das ferramentas digitais. Portanto, são verdadeiras comunidades que estão juntas, que estão próximas, apesar de estarem fisicamente distantes. E isto traz aqui novos desafios também para a própria experiência eucarística, mas esse é um outro assunto que daria uma outra conferência, eventualmente até um outro congresso, não é? Bom, mas é importante também nós lembrarmos aqui a forma como, nos últimos anos, e não foram muitos, o olhar da Igreja para a comunicação e os comunicadores foi mudando. Em 1999, ouvíamos o Papa João Paulo II, na mensagem ao Dia Mundial das Comunicações Sociais, falar de uma cultura eclesial da sabedoria que podia salvar a cultura mediática. Portanto, havia ainda uma certa desconfiança em relação à cultura mediática que se adivinhava vir aí. Era uma antecipação de preocupações. E o Papa reforçava esta ideia de que
há uma cultura eclesial, portanto a Igreja, se quisermos a cultura religiosa, a sabedoria acumulada, ainda podia salvar a cultura mediática, como se percebesse que a cultura mediática já precisava de um gesto de salvação. Depois, menos de 10 anos depois, o Papa Bento XVI já dá um ligeiro passo, já estamos num passo de aproximação a uma inevitabilidade. Os média, dizia o Papa Bento XVI, no seu conjunto, não servem apenas para a difusão de ideias. Pode não ser uma contradição em relação àquilo que disse o Papa João Paulo II 10 anos antes, mas já é uma forma diferente de a Igreja se colocar e do Papa se colocar perante esta dimensão instrumental da comunicação. Em 2014, o Papa Francisco já nos traz um outro passo. Diz que a Igreja não deve ter medo de estar com o homem de hoje, de dialogar nos meios de comunicação social que operaram uma verdadeira revolução. Revolução da comunicação, revolução da informação, e isso é um grande e apaixonante desafio, diz o Papa Francisco. Curiosamente, o Papa Francisco, na Fratelli Tutti, no último documento escrito por ele, tem uma interpretação muito crítica em relação ao impacto da linguagem digital noutras dimensões da relação humana, sobretudo no impacto que a via digital tem no exercício político. Mas pronto, isso é outro problema da comunicação digital. Fiquemos com este lado muito mais otimista e desafiante do Papa Francisco. Portanto, houve aqui, em poucos anos, uma evolução que foi também o resultado de uma constatação, que é a constatação da inevitabilidade de a Igreja estar e de as estruturas religiosas estarem nos meios de comunicação que despontam e sem os quais nós já não nos compreendemos. Mas acontece que, como dizia há pouco, um dos grandes desafios das religiões é tornar invisível o que muitas vezes é invisível. Na origem deste mistério que é o seguimento de Jesus, que hoje conhecemos como a religião cristã, estão dimensões, precisamente são dimensões misteriosas, estão riquezas incompreensíveis, como se lê de resto nos textos bíblicos, não é? Algo que é insondável, algo que não é visível, de facto. E, portanto, estamos aqui perante um aparente dilema daquilo que é a genuína realidade e a genuína verdade que a fé guarda e aquilo que é o grande desafio da comunicação e dos meios de comunicação, porque é dever da fé proclamar uma verdade na qual se deposita toda a convicção. É dever da fé proclamar uma verdade e os meios de comunicação social não são propriamente baluartes ou baús de verdades sagradas. São, pelo contrário, repositórios de muitas verdades. E isso levanta aqui esse tal dilema complexo para quem, ao longo dos séculos, teve de se posicionar no meio da comunicação, na forma de comunicar, sempre na perspectiva da proclamação e da pregação. Mas nós sabemos que proclamar e pregar é diferente de comunicar, e muito menos comunicar perante meios de profunda influência secularizante e, ao mesmo tempo, onde se vive essa multiplicidade, essa panóplia de experiências, muito para lá da experiência religiosa, que implicam compartilhar vários públicos, compartilhar valores, eventualmente contrariar valores, e aí depositam-se de facto muitas verdades e não verdades sagradas. Mas partimos deste pressuposto: comunicar é diferente de pregar, não são a mesma coisa. Portanto, há aqui um passo que os agentes religiosos, sobretudo na Igreja Católica, têm de dar no sentido de encontrar novas sintonias com este mundo mediático que despontou e que agora já é inevitável, sem o qual nós já não nos compreendemos. A comunicação e a pregação não são a mesma coisa e os meios de comunicação social são muito marcados pela dinâmica secularizante. Portanto, não sendo estranhos à Igreja, são chamados à neutralidade dos órgãos de comunicação social. Portanto, a Igreja não pode pensar que a sua verdade, a verdade
que assenta num pressuposto de fé, é tratada como se fosse algo de absoluto nos órgãos de comunicação social e na linguagem digital multifacetada e multissensível. Comunicação, de resto, só é eficaz quando é tratada entre iguais e, portanto, a própria Igreja tem de se posicionar humildemente neste mundo de comunicação de uma forma, diria, de aproximação a outras verdades, assumindo as outras verdades com toda a legitimidade de debate e de discussão. Porque a comunicação só é eficaz quando se faz entre iguais. Em contexto religioso, também devo dizê-los, como é que se projeta a melhor comunicação, como é que se projeta a melhor imagem. Diríamos, isto é uma realidade evangélica, que a melhor comunicação que a Igreja pode fazer é partilhar a vida e a partilha de vida ser essa referência ética e moral que depois cria testemunho e a partir desse testemunho ser comunicação. Portanto, comunicar através do próprio testemunho. Mas alargamos o espectro, porque a coisa é mais complexa do que se pensa. Alargamos o espectro para a dimensão religiosa toda, multifacetada, e vamos até aos primórdios da história, lá onde ouvimos os gritos e os rumores da história ancestral. Nós podemos aqui, é uma especulação histórica, tentar perceber como é que a religião e as religiões se fixaram na história. E nós sabemos que ao longo da história ancestral nós vimos civilizações também em contexto religioso que existiram e foram desaparecendo. E essas civilizações foram construindo cultura, mas a determinada altura essas culturas foram aniquiladas ou praticamente desapareceram porque outras culturas vieram a sobrepor. E muito isso se deve também à forma como se fixaram na história. Fixaram-se através da narrativa, da escrita. Estamos aqui a ver 2 exemplos de língua e linguagem ancestral, a escrita cuneiforme da Mesopotâmia, e muito se falou da antiga Suméria neste fim de semana por causa da visita do Papa ao Iraque. Estamos a ver ali a escrita da Harapá, que segundo alguns historiadores até é também das primordiais e vem lá do Vale do Indo, mas estamos a ver aqui a tradição da escrita, se podemos denominá-la ainda de escrita, os hieroglifos não eram propriamente uma escrita, mas o idioma visual que acabaria por verbalizar ou fixar a ideia, estamos aqui a falar do Antigo Egito, mas depois temos as outras culturas, as tais culturas que ainda temos hoje e que sobreviveram porque tiveram o suporte da escrita. Estamos aqui a ver o sânscrito e estamos a falar da multifacetada e da riquíssima cultura religiosa do Oriente Hindu, da Índia. Estamos a ver aqui o que fixou a dimensão cristã da nossa cultura. Estamos a ver aqui o grego, estamos a ver aqui também a reconstrução do hebraico, e sem essa reconstrução ali nos primeiros séculos, quem sabe se hoje o judaísmo seria o que é, mas de facto houve uma necessidade de reconstruir a própria escrita e foi essa reconstrução que permitiu que o judaísmo também se permanecesse. Estamos a ver a língua árabe, a belíssima língua árabe, que também fixou uma religião, e é uma religião ainda vivente, e de que maneira? E, portanto, estes últimos exemplos que dei são estruturas culturais religiosas que vivem e sobrevivem também porque têm uma literatura e uma escrita que ainda as marca no presente. Mas nós hoje temos um outro passo que estamos a dar. Passamos de uma era da escrita clássica, e chamamos-lhe clássica porque estamos a falar agora em 2021, da era da escrita para uma era do digital. E a era do digital vem revolucionar a própria escrita. E estamos aqui a criar novos mecanismos de compreensão e mecanismos de leitura. Hoje já redefinimos a própria escrita por via das ferramentas digitais que temos ao nosso dispor. Reinventamos a própria linguagem. E ao estarmos a reinventar a própria linguagem, possivelmente estamos também aqui a criar novos desafios a toda a cultura que se fixou através da escrita, nomeadamente a cultura religiosa. Este tempo mediático é o tempo da era digital. Passámos da era da escrita para o ciberespaço, para o tempo da nuvem, para o tempo da imagem, da realidade virtual, da construção da pós-verdade, precisamente através da imagem. Porque a imagem hoje também se escreve. Ou melhor, a escrita hoje é uma escrita imagética, uma escrita feita pela imagem. E isto depois desenvolve estes mecanismos da inteligência artificial, quando temos tempo de falar disso, das bolhas algorítmicas, enfim,
toda a ferramenta tecnológica que permite a comunicação, e essa comunicação está muito assente na imagem, é já uma extensão do ser humano. Nós, quando temos um Android na mão, não temos apenas um instrumento de comunicação, temos também um instrumento que impede a comunicação, mas é sobretudo já uma extensão da nossa existência. Já não nos entendemos sem este aparelho que eu tenho aqui e que está ligado à rede social, e portanto eu estou aqui a falar e estou também a acompanhar aquilo que está a sair na rede social. É um novo mundo este. Um novo mundo de comunicação e também um novo desafio para as próprias estruturas religiosas. Em certa medida, Spadaro usou esta metáfora, e eu vou aqui roubar dessa ideia. Em certa medida é como se tivéssemos passado do tempo da bússola, que é o tempo do norte, o tempo que nos orientava, sobre o qual nós tínhamos um desenho mais ou menos seguro, para o qual canalizávamos as ideias e no qual construíamos os nossos caminhos. Passámos do tempo da busca do sentido com a bússola, sentindo que havia um norte, não é? Que havia uma existência, que havia uma orientação, e passámos do tempo da bússola para o tempo, chamou-lhe António Spadaro, o tempo do radar. E o tempo do radar significa o quê? Significa que nós, nesta panóplia de multiplicidade de estímulos que formam e formatam a nossa maneira de ver o mundo, sabemos que há qualquer coisa, sabemos que há uma existência, poderemos eventualmente vislumbrar resquícios dessa existência, mas temos de procurar muito bem, temos de usar o nosso radar para ver onde está essa existência. E, portanto, passamos de um Deus certo, de um norte, para o que é o Deus, onde está Deus e Deus para quê. São esses os desafios que se colocam hoje. Mas há algo que permanece ao longo do tempo. Se nós formos às escritas iniciais, desde os mitos de criação de todas as narrativas religiosas até às religiões mais recentes e a forma como as narrativas escritas das religiões mais recentes se constroem, há uma dimensão que se mantém e que é também essa a dimensão que prevalece hoje nos meios de comunicação e na comunicação visual. É a dimensão do espanto. O espanto permanece. O espanto permanece porque ele também relata a realidade. Nós moldamos a visão da nossa realidade, a interpretação da nossa realidade através do que é visível, como vos dizia há pouco, no aqui e no agora, mas deixamos-nos levar. O nosso ímpeto para o consumo mediático faz-se muitas vezes na busca do espanto, ou na surpresa, não é? No impacto do espanto. E essa realidade, por via do espanto, pode ser rápida, pode ser medonha, pode ser espantosa. A realidade, como ela nos é apresentada hoje nos meios de comunicação, é de facto uma realidade medonha e espantosa. O espanto que no século XX, com a invenção do cinema, nos trouxe novas formas de olhar, até a própria fé passou a ter outro enquadramento. As ideias que nós formávamos e criávamos dos episódios bíblicos, da experiência religiosa, moldaram-se através do espanto gerado pelo cinema. Estamos a ver aqui um dos grandes atores do século XX, Charlton Heston, no papel de Moisés, e quem na altura viu pela primeira vez este filme passou a vislumbrar todo o mistério narrado e desenhado, eventualmente e pintado e registado por outras artes do Antigo Testamento, passou a vê-lo de forma diferente, passou a ter uma imagem própria. Moisés passou a ser Easton, não é? E ainda hoje eu tenho essa memória também. Mas o espanto pode ter aqui duas direções, não só o espanto que gera medo, como também o espanto como algo de formidável. Mas o espanto, por exemplo, referindo apenas a Bíblia, é uma dimensão abordada quase 6.000 vezes. Assim se percebe a importância que nas narrativas religiosas, e não só a bíblica, nas narrativas religiosas esta dimensão do espanto tem para convergir atenções. E essa é a mesma ferramenta que os órgãos de comunicação social, as ferramentas digitais hoje utilizam. O espanto está no cerne da canalização da atenção. O espanto está lá no antigo e está lá no novo. O espanto acompanhar-nos-á sempre, seja no cinema, seja na via de todas as comunicações digitais que já estão inventadas ou que venham a ser inventadas, porque mexe com o fulcro da comunicação digital, que é a emoção.
mexe na lógica da emoção. E essa é também uma das âncoras muito utilizadas pelas ferramentas de comunicação. E o espanto pode estar ali ao virar da esquina ou pode estar no coração do Iraque. Esta é uma imagem de hoje, uma imagem de espanto. Também há uma imagem de espanto. Obviamente, espanto num determinado contexto, por outros contextos não gerará espanto nenhum. Para nós, esta é uma imagem de espanto, porque a ida de um Papa ao Iraque e a reunião de um Papa com um líder religioso como Al-Sistani, como aconteceu ontem, também é um acontecimento gerador de espanto. Em certa medida, estamos sempre na lógica do espanto. E a visita do Papa tem expressão mediática, porque tem esta capacidade também de gerar o espanto. O espanto nesta perspectiva geopolítica. Mas o espanto tem outras dimensões. Estamos aqui a ver como há não muito tempo, estamos a falar ainda de realidades na transição do século XIX para o século XX, o Hyde Park de Londres, o famoso Speaker's Corner, tinha uma tão grande importância na vida social e coletiva da capital de Inglaterra. Ali no Speaker's Corner tínhamos gente que, com os seus dotes, os seus dons de oratória, mobilizava centenas de pessoas para serem ouvidas, não é? O Speaker's Corner, se conhecemos a tradição deste cantinho no Hyde Park de Londres. Hoje, o Speaker's Corner já não tem essa influência, porque encontramos, por via da comunicação e das ferramentas de comunicação, já outros espaços onde satisfazemos a nossa ânsia de espanto e de surpresa. Portanto, o Speaker's Corner hoje já não tem a força que tinha, mas a necessidade de espanto permanece. Hoje o espanto canaliza-se para outras realidades, não é? Tanto pode ser o espanto de uma Web Summit organizada em Lisboa, como pode ser o espanto de uma pequena celebração da palavra numa favela da América do Sul. Depende sempre da forma como nós nos posicionamos. Mas a imagem, sempre a imagem, pode gerar essa perspectiva do espanto. O espanto que hoje, verdade seja dita, e temos de reconhecer, é muito tecnológico, não é? E ao ser tecnológico também gera esta perspectiva de uma sociedade de decepção. Como dizia Lipovetsky, grande filósofo francês, estamos a construir por via da sociedade digital também uma sociedade virtual que é uma sociedade de decepção. Porquê? Porque criamos hiperemoção mediática. A revolução da tecnologia criou-nos a facilidade de comunicar, criou-nos a ideia de que há uma grande facilidade em muitas outras dimensões da vida, tudo é possível, não é? E nós sabemos que não é bem assim. E, portanto, essa decepção resulta desta hiperemotividade, desta hiperexpectativa alimentada mediaticamente, que acaba por não ter correspondência. Outra dimensão, as ferramentas digitais mesmo. Isto é uma imagem do último campeonato da Europa, e o último ainda, porque não foi possível organizar o outro no ano passado. Estamos a ver os festejos da seleção portuguesa num jogo desse campeonato que acabamos por vencer. E a pergunta que eu faço, assim, num jeito de provocação, é um pouco esta. Quando um jogador de futebol, quando uma equipa de futebol ganha um campeonato, quando chega ao balneário, como é que festeja, não é? Abre uma garrafa de espumante, dão pulos em cuecas, partem os cacifos, dão banho aos treinadores, atiram-se aos jornalistas, que é o caso daquele guarda-redes que foi do Futebol Clube do Porto, tinha uma jornalista que também acompanhava jogos de futebol e às vezes, quando ele ganhava, atirava-se à própria companheira que estava ali a acompanhar o evento. Há outras formas de festejar no balneário uma grande vitória no jogo de futebol. Eu mostro-vos aqui como é que a Argentina festejou uma grande vitória num grande evento futebolístico na América do Sul, naquilo que eu chamaria o anticlímax. A festa da Argentina não foi feita desta vez com banhos, foi feita com a partilha com os amigos através das redes sociais. Estamos a ver ali os jogadores de futebol na Argentina, todos eles, o primeiro gesto que têm quando chegam ao balneário depois de uma grande vitória é partilharem com, eventualmente, os seus fãs ou os seus familiares, mas nas redes sociais, esse momento de alegria. É uma outra forma de festejar, estamos na lógica quase de um anticlímax. Eu vou passar aqui à frente, não temos aqui tempo, eu gostava de vos mostrar aqui uma outra dimensão destas tecnologias, no que é que elas representam. Não, por acaso até se calhar vou para vocês verem aqui uma outra coisa curiosa que eu gostava que vocês vissem, que é aqui, esta imagem. Não é o Obama Fake, é uma outra coisa que não vou mostrar. Vou mostrar aqui esta imagem. Esta é uma imagem que nos chegou de um evento ainda do presidente Obama na Casa Branca. Eu vou já parar esta imagem. Aqui estamos a ver o presidente
numa conferência junto de uma comunidade. Pronto, e vou parar aqui. Estava o Joe Biden, o atual presidente, a passar atrás dele. Esta é uma imagem de uma conferência do presidente Obama. Há aqui alguma coisa de estranho. Nós aqui, a partir desta imagem, quase que podíamos desenvolver toda uma tese sobre a comunicação. E o que é a realidade, não é? Porque nós estamos a ver aqui quase cada um dos membros que participa nesta palestra, nesta conferência presencial do presidente Obama, todos eles estão a tirar fotografias ou, quem sabe, a transmitir esta conferência do presidente Obama. Pois, mas é importante percebermos uma coisa. Cada uma destas recepções ou destas emissões de sinal do que se passa ali é apenas um olhar, não é a própria conferência. A própria conferência é proferida pelo presidente Obama no contexto em que ele se posiciona. Depois poderemos ter o trabalho dos jornalistas a mediar e a fazer aquilo que é o trabalho jornalístico, não é? Que é a seleção e a construção de uma narrativa que seja o mais fiel possível, sintetizando daquilo que o presidente Obama irá dizer. Mas aquilo que cada um destes participantes irá transmitir, se é que vai transmitir, não é, nem de perto nem de longe, a conferência do próprio presidente Obama. É apenas o olhar de cada um deles. E esta é a realidade que nós enfrentamos hoje, porque hoje em dia também temos este pressuposto. Os meios de comunicação digital, estes aparelhos que nós temos, colocam-nos facilmente na leitura do mundo, mas será sempre a nossa leitura do mundo. Portanto, e isto é muito perigoso até para a própria dinâmica televisiva. As televisões hoje facilmente põem imagens que lhes são fornecidas. Nós sabemos disso, não é? Um crime, qualquer circunstância em que não está uma câmara de televisão, rapidamente, através de alguém que filmou, que registou esse momento, essa imagem é televisionada. Isto é um perigo tremendo, é um grande desafio para os jornalistas, porque aquilo que essa imagem mostra é apenas uma perspectiva, aquela perspectiva sem a mediação jornalística. É uma perspectiva. Portanto, o trabalho jornalístico aqui também é desafiado por estas novas formas de cedência de imagem e de cedência à realidade que não é percepcionada pelo próprio jornalista. Mas deixem-me mostrar-vos aqui aquilo que é um trabalho artístico de um fotógrafo nova-iorquino que um dia chegou a uma esplanada de Nova Iorque e viu uma família sentada na esplanada, todos estavam agarrados ao aparelho, só a mãe é que não estava, e ele resolveu, a partir daí, fazer um trabalho artístico. E o trabalho artístico resultou nesta extraordinária exposição de fotografias, que é uma hipérbole, obviamente, é uma ironia da utilização do Android, não é? Daquilo que significa o Android na vida de cada um de nós. Já estamos dependentes desta realidade. Não conseguimos viver sem esta forma de estar e de comunicar, de tal forma que a presença física já é relativa quando temos a presença digital ou a possibilidade da presença digital. Mas, como em tudo, também a atitude conta. Nós, a mesma ferramenta digital, dependendo da nossa atitude perante ela, do nosso grau de dependência, ou do deslumbramento que cria esse grau de dependência, dependendo disso, nós podemos até utilizar a ferramenta de forma mais, diríamos, comunitária, menos lesiva para aquilo que são as relações normais entre as pessoas. Depende sempre da importância e do relevo que damos à tecnologia no nosso dia-a-dia. Esta é uma imagem de uma cidade chinesa que teve a necessidade, por causa da utilização do Android, teve a necessidade de dividir o passeio entre aqueles que usam e aqueles que não usam, para não haver cabeçadas enquanto as pessoas circulam pela rua. Eu dou aqui mais 2 ou 3 passos em frente para não roubar muito mais tempo, para falar de uma outra dimensão complexa, que é aquilo que chamaria o paradigma das rupturas. O que é este paradigma das rupturas? Há pouco falava-vos do espanto. A realidade hoje é muito desenhada com essa necessidade mediática de captar a atenção através da dimensão do espanto e da surpresa, através dos estímulos emotivos. São esses valores incontornáveis da nossa consciência, da nossa consciência ética e coletiva, que acabam por só ser valorizados quando tem um estímulo mediático, quando há um murro mediático. Eu vou mostrar-vos aqui uma imagem que é o paradigma da forma como o chamado, chamo-lhe eu, murro mediático acaba por trazer à importância geral
aquilo que verdadeiramente já era importante, mas precisava de um murro para se tornar do conhecimento público. Esta é a imagem de Aylan. Toda a gente se recorda desta imagem chocante. Esta imagem foi esse murro no estômago que despertou a Europa para algo que já se sabia que estava a acontecer. Mas sabíamos que estava a acontecer no Mediterrâneo, mas não tínhamos ainda o choque, esse murro, esse espanto mobilizador que nos chamasse a atenção para aquilo que estava verdadeiramente a passar. Portanto, a linguagem mediática carece da lógica do espanto, carece deste murro para encontrar a atenção necessária. É o paradigma da ruptura, a ruptura do mainstream, chamemos-lhe nós assim, em que se rompe uma certa lógica monolítica. Portanto, tudo o que é linguagem diferente, insólita, minoritária, surpreendente, desviante, escandalosa, gera essa anormalidade, permite esse murro no estômago que é tão estimulante para o consumo mediático. Estamos aqui a ver também outra dimensão desta utilização das ferramentas, que é a lógica da selfie, e esta lógica da selfie também veio alterar um pouco a nossa forma de nos vermos retratados, porque hoje o que conta não é o espaço, o que conta não é o tempo que vivemos, o que conta é a nossa presença no espaço e no tempo que vivemos. Hoje já não se tira uma fotografia à Praça de São Pedro, ao Mosteiro da Batalha, à Ponte 25 de Abril, ao Papa, ao Presidente da República. Hoje tiramos uma fotografia presentes junto de alguém ou no espaço. Não pedimos a alguém para tirar a fotografia, nós tiramos-la e já não imaginamos o espaço e a pessoa sem a nossa presença. E esta é uma outra forma também de nós nos posicionarmos. Agora, claro, isto significa que, até na linguagem de comunicação que tem a nossa autoria, nós acabamos por ser muito mais o centro do mundo do que propriamente o protagonista que motiva essa fotografia. Mas estamos nessa lógica. Deixem-me abusar aqui de uma reflexão do professor Fernando Ilharco para vos definir, na perspectiva dele, o que é este tempo que estamos a atravessar. É o tempo que nos leva da lógica para a imaginação, privilegiamos a imaginação, privilegiamos muito mais a inovação do que a tradição, a síntese do que a análise, o improviso sobrepõe-se à disciplina, estamos muito mais preocupados com o padrão do que com o pormenor e por isso quantas vezes, quando há, por exemplo, trabalhos jornalísticos em que se destaca sobretudo um pormenor, a surpresa já se cria espanto quando nós trabalhamos um pormenor e não estamos sujeitos à padronização das histórias, mas privilegiamos muito mais a velocidade do que a ponderação e o pensamento em mosaico do que a leitura linear e enciclopédica que trouxe a civilização até aqui. De facto, hoje estamos muito mais preocupados em encontrar as realidades através das janelinhas do Windows do que ir à procura, lambendo papel em enciclopédias e em bibliotecas para encontrar e para descobrir o mundo. Hoje descobrimos o mundo com as teclas e com os mosaicos disponíveis pela própria linguagem digital. Portanto, é a imaginação que prevalece. Aqui a tradição e a inovação estão por vezes em confronto. A análise, a síntese, lá está o pormenor que pode fazer a diferença. O padrão acaba por ser banalizador, digamos assim, da própria realidade. O pormenor pode fazer ainda a diferença e faz cada vez mais a diferença. É esta a dimensão que nós estamos a viver e a enfrentar. A realidade barra verdade, como aqui se conclui, não se revela apenas na escrita, não se consulta apenas pela palavra. A realidade, verdade, tem de ver-se, tem de verificar-se e tem de procurar-se, tem de estar sujeita a uma procura no ecrã ou no smartphone, ou então numa oferta, se for oferecida, melhor ainda. Mas é este o paradigma da tecnologia, não é? A supremacia da imagem, que implica este domínio da rede e da emoção, obriga a que a própria noção de realidade e verdade esteja disponível, seja visível, seja verificável. Eu aqui passo à frente sobre aquilo que é uma fake news, que é outro dos dramas que nós enfrentamos neste momento. Estamos aqui a ver exemplos de fake news, mas não há tempo para abordarmos essa realidade. Os fake news estão aí, precisamente porque estamos muito modelados pela linguagem visual, de tal forma que até hoje as próprias televisões vêm obrigadas a ter programas, e não só as televisões, há várias plataformas de comunicação que agora são obrigadas a criar programas e até software para filtrar aquilo que é notícia falsa,
é este o tempo que nós estamos a viver, mas as notícias falsas estão por aí. Alguém as vende politicamente como realidades alternativas. Não são realidades alternativas, são estas realidades no confronto com a tecnologia que nós temos pela frente. A imagem pode não ser real, mas ela pode também transmitir a realidade. E aqui é importante que nós, enquanto consumidores, estou já na reta final para depois podermos debater um bocadinho, sejamos proativos. Se nós sabemos que a realidade e a verdade se desenham com estas nuances da tecnologia e da linguagem mais visual e digital e veloz, nós temos de criar blindagem e formação de consciência para sabermos distinguir a imagem não real da realidade como ela é. E a realidade existe, a realidade também está nas imagens que se mostram. E é importante nós, enquanto consumidores, sermos quase os missionários jornalistas que são obrigados, é uma das lições de vida de um jornalista quando quer entrar para esta profissão, que são obrigados a desconfiar. É a lógica da desconfiança. Hoje temos de preventivamente desconfiar daquilo que vemos. Se me permitam esta forma muito crua e cruel de o dizer. A imagem pode trazer-nos a realidade, mas traz esta realidade sujeita, suscetível, e por isso temos de estar muito mais atentos à realidade e àquilo que ela, de forma muito medonha e espantosa, nos mostra e nos acaba por seduzir. Porque o espanto continua a ser o critério hoje, como foi o critério de todos os tempos. O que conta é a realidade do espanto. Estamos a ver aqui uma imagem muito curiosa de 1929, de uma aula em que se falava de sexologia. E as mulheres, na década de 30 do século passado, tiveram esta reação perante, pelo menos essa é a ideia que é transmitida junto desta imagem, é que estas mulheres estão a ver algo que as espanta, e esse algo é uma suposta aula de sexologia. Ora, obviamente, se calhar aquilo que estas mulheres estão a ver aqui em 1929 já não seria motivo de espanto para muitas mulheres hoje, sobretudo mulheres jovens, porque já temos uma outra cultura da realidade e da liberdade sexual. Mas esta dimensão do espanto ainda nos acompanha. E porquê é que o espanto tem tanto peso? E o espanto agregado, obviamente, à dimensão visual, porque nós sabemos que aquilo que se estuda sobre a nossa capacidade neurológica e psíquica nos diz que construímos muito mais as ideias e fixamos muito mais e registamos muito mais as ideias a partir do sentido visual. É ele que mais determina e condiciona a nossa maneira de ser e de estar. E a imagem é, sobretudo, canalizada pelos estímulos emocionais. Muito mais a emoção do que a razão. Por isso, eu vos dizia aqui que é importante neste consumo mediático, muito dependente da imagem, nós termos os adequados filtros para equilibrar a razão com a emoção, não é? Porque a emoção prevalece muito mais. E já dizia Daniel Bognot, outro grande estudioso da comunicação, que muito se debruçou sobre estes paradoxos da comunicação, que se a emoção que experimentamos a ver um telejornal é verdadeira, então a informação é verdadeira. Portanto, a emoção acaba por comandar e criar esse, como se dizia há pouco, Lipovetsky também fala nessa dimensão, cria a hiper-emoção. E a hiper-emoção torna-nos dependentes da leitura da própria realidade. Nós lemos a realidade a partir dos estímulos emocionais que nós próprios criamos. E às vezes a percepção acaba por vingar muito mais a percepção do que a interpretação que nós fazemos dos fenómenos e da realidade, não é? Ficamos apenas pela percepção e não pela realidade, porque precisamente ficamos pelo impacto que esta linguagem mais mediática, mais emocional nos dá. Deixem-me passar à frente mais uma série de ideias para vos falar de uma outra dimensão. A dimensão dos estereótipos ampliados mediaticamente. Este tempo também traz aqui a exigência de um cuidado na forma das estruturas, sobretudo as estruturas religiosas, se comunicarem, porque este tempo mediático também criou
estereótipos, ampliou estereótipos, e os estereótipos religiosos na narrativa mediática prevalecem e condicionam a própria interpretação do fenómeno religioso. Estou aqui a brincar com as palavras, mas há um pouco essa ideia. O católico que é mais, que contesta mais as linhas clássicas e a doutrina é considerado um progressista, às vezes um não praticante. O católico que fala mais das coisas da fé é considerado um beato. Se é evangélico, se é conservador, se é protestante, se é muçulmano, cuidado, afaste, se é muçulmano pode trazer problemas, se é hindu, certamente come chamuças e cheira a incenso e exora vários deuses, se é político, é corrupto, mas nós sabemos, já lá vem do nosso querido Aristóteles essa ideia de que nós não podemos ver a realidade a partir dos estereótipos, porque a realidade é muito mais complexa. A Rosa Maria é um mamífero, mas nem qualquer mamífero é a Rosa Maria. Portanto, nós temos de ver a realidade, ou procurar ver a realidade como ela é, e neste momento, com todos estes estímulos e estes paradoxos que aqui vos explicava, nós somos obrigados a ter blindagens e a ter cuidados extremos. Até porque há muitas leituras possíveis de um mesmo conteúdo mediático ou mediatizado. Em Portugal, se nós olharmos para uma imagem como esta, em contexto religioso, imediatamente nós vemos uma realidade específica. Nós olhamos para uma vela acesa e não estamos a ver uma vela que acendemos quando há falha de luz. Em contexto religioso, vemos uma vela acesa e isso condiciona-nos logo a interpretação de um fenómeno religioso específico. Nós vemos esta imagem e, eventualmente, não estamos a pensar no que esta imagem pode significar, mas esta imagem pode ter uma outra leitura, dependendo do contexto cultural. Nós vemos esta imagem na Europa e esta imagem é assustadora, porque este símbolo é assustador em contexto recente europeu, mas nós temos de perceber o que é que este contexto significa se nos afastarmos da nossa própria realidade. Portanto, também aí nós temos de ter cuidado com a leitura dos conteúdos e a forma como os conteúdos vão passando na nossa frente e a forma como a nossa própria cultura, os nossos preconceitos e conceitos de realidade acabam por condicionar, pré-condicionar a própria leitura da realidade. Este é mais um exemplo do que vos estava a dizer. E então termino com esta ideia. O que é um acontecimento? Já vimos que a realidade tem aquela complexidade toda. Esta é uma reflexão pessoal, como já vos disse, logo no início, esta complexidade toda, mas também temos aqui um problema. Como nós somos muito bombardeados mediaticamente, temos muita tendência do esquecimento. Há muitos estudiosos que se debruçaram e se debruçam sobre esta dimensão do problema, mas a multiplicidade de estímulos mediáticos faz com que a nossa capacidade de acumulação de memória venha ao de cima e, portanto, é essa limitação da memória que acaba por também nos condicionar na forma de vermos a própria realidade. E muitas vezes, isso acontece muitas vezes entre os jornalistas, muitas vezes um acontecimento de há um ano ou dois, uma reportagem de há um ano ou dois, é replicada hoje. Porquê? Porque há um ano ou dois entrou e já ninguém se lembra dela, e é replicado hoje, provavelmente nos mesmos termos, com abordagens muito semelhantes, e no entanto só passaram 2 anos, e faz-se a mesma reportagem. Porquê? Porque a nossa capacidade de memorização se reduziu pela panóplia de experiências e de estímulos mediáticos que nós temos e pelo bombardeamento mediático a que estamos sujeitos. Por isso fazia-vos aqui este desafio. Nós estamos em 2021, desafiava-os, agora, não vamos aqui responder, desafiava-os a pensar aqui só 2 ou 3 segundos qual foi o acontecimento de 2017. Não vamos muito longe. Qual foi, se calhar a notícia do dia de hoje, saberão qual foi, porque acabámos de ver os jornais da noite, não é? Mas qual foi a notícia do dia há uma semana? No sábado passado ou no domingo passado, qual foi a notícia do dia? Há um mês, ainda será mais difícil. Qual foi o acontecimento de 2017? Se calhar ia mais fácil, porque 2017 se calhar fixa-nos a memória de poucos acontecimentos. Qual foi o acontecimento de 2017? Nós podemos olhar para este acontecimento na realidade portuguesa, não é? Noutros ângulos, noutras perspectivas geográficas, teremos outros acontecimentos que marcaram 2017. Mas 2017 não foi só aquele acontecimento fatídico, não é? 2017, por exemplo, no mesmo dia, trouxe 3 grandes acontecimentos. Foi um dia riquíssimo, aquele 13 de maio foi um dia riquíssimo, trouxe-nos o Benfica a ganhar o campeonato, trouxe-nos o Papa em Fátima e trouxe-nos a vitória no Festival da Canção. Portanto, no mesmo dia
houve 3 grandes acontecimentos, se calhar já não nos lembramos deles ou lembramos só episodicamente. Nós temos uma capacidade de memória cada vez mais reduzida, precisamente porque estamos a ser permanentemente bombardeados e seduzidos por esta lógica, por este princípio do última hora, valorizando emotivamente aquilo que nos causa espanto, aquilo que nos é dado com esse estímulo emocionado. A memória é terrível, a memória implica que nós trabalhamos a nossa vida e o nosso cotidiano, porque não é só aquilo que lemos, não é só aquilo que ouvimos, aliás, aquilo que lemos, aquilo que ouvimos, aquilo que vemos e ouvimos, e até aquilo que dizemos, embora aquilo que dizemos seja mais importante, já não é o que pesa mais para ficar na nossa memória e condicionar o nosso comportamento. De facto, quando nós dizemos o que lemos, ouvimos e vemos, quando nós dizemos, quando verbalizamos essas dimensões, nós temos a garantia de que já está qualquer coisa na nossa memória a formatar-nos e a dizer-nos, a condicionar e a desenhar o nosso comportamento. Mas o que é que verdadeiramente conta naquilo que gera comportamento? É aquilo que dizemos, mas também aquilo que fazemos. Portanto, quando nós temos a ação, quando nós reagimos àquilo que lemos, ouvimos e vemos, nós estamos aí sim a fazer acontecimento. Era esta a ideia que eu queria deixar-vos aqui. A diferença entre evento mediático e acontecimento. Acontecimento é uma coisa, pode ser um acontecimento mediatizado, mas acontecimento é uma coisa, evento mediático é outra. Eventos mediáticos nós temos todos os dias. Nos noticiários temos dezenas de eventos mediáticos. E se estivermos a ver os canais de informação, estamos a ver centenas de eventos, centenas de histórias, centenas de imagens que todos os dias entram em nossas casas, entram nas nossas ferramentas como estímulos, não é? Como vos dizia há pouco. Mas o que é que esses estímulos contribuem para nos dizer, para nos formatar, para moldar o nosso comportamento? Nós só podemos ter a certeza de que quando fazemos algo a partir desse input, aí sim, esses eventos foram verdadeiramente acontecimento. Aqui, para o contexto religioso, se permite esta nota final, era isso que eu gostava de refletir convosco. Há que distinguir, também em contexto religioso, o que é verdadeiramente acontecimento e o que é mero evento. Lembrando a nossa poetisa, vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. É na capacidade de não ignorar que nós desenhamos o verdadeiro acontecimento das nossas vidas e na vida das nossas comunidades. Não é só o dar por dar, não é só o desenhado mediaticamente, é aquilo que mediaticamente nós consumimos e que faz com que nós alteremos os nossos comportamentos. Faz com que nós mudemos não só de ideias, mas que essas ideias gerem comportamento. É gerando comportamento que nós estamos a ser fiéis à dimensão do acontecimento e não com meros eventos que são estímulos muitas vezes imediáticos. Este é o grande equívoco. E esta é a ferramenta que também as estruturas religiosas têm para prevalecer na sua verdade e na realidade que ancestralmente guardam. O grande equívoco é este. As religiões e os contextos de verdade, as narrativas e a experiência de vida devem ser acontecimento. Voltamos àquela ideia que víamos há pouco. Testemunhando, ser verdadeiro acontecimento. E esse testemunho não tem de ser mediatizado. Não tem de passar na televisão nem nas redes sociais. Pode, também, em algumas circunstâncias deve, mas não tem de ser sempre assim. Esse acontecimento religioso, que é sobretudo um acontecimento de relação, de construção de relação, de justificação de afeto, do desenho da emoção, não pelo mero estímulo visual, mas pelo estímulo presencial e testemunhado, esse é o caminho histórico, ancestral, único, não ouso dizer exclusivo, mas único das religiões. Ou seja, as religiões têm esse argumento quase como ferramenta privilegiada para se serem verdadeiro acontecimento na vida das pessoas. E isto faz-se na relação concreta. E essa relação concreta, agora, até por via da pandemia, pode também ser através das ferramentas digitais. Mas tem de ser essa relação concreta, essa relação pessoal. Não a mera visibilidade que transforma apenas a nossa presença, como está a acontecer aqui. Quer dizer, o que eu estou aqui a partilhar convosco, que é apenas uma reflexão pessoal, aquilo que eventualmente alguns de vocês podem partilhar daqui a pouco no diálogo que tivermos, isto vai passar. Vai passar como ferramenta, como momento desta noite, vai passar. O que ficar de cada um de nós, da experiência deste diálogo que estamos a estabelecer, e o que este diálogo
provocar nos nossos comportamentos de hoje para amanhã aquilo que se fixar na nossa memória porque entendemos que foi relevante e passámos a partilhá-lo e até intrigou, pensámos, falámos e levou-nos a agir, isso sim é que é verdadeiro acontecimento. Não é o evento em si. Isto é um mero evento, aquilo que estamos a fazer. Não sabemos ainda se é acontecimento. O acontecimento há de ser medido pela experiência de cada um, na forma como cada um se envolveu e entendeu ser interessante ou não estar aqui ou ouvir agora este tipo a dizer umas coisas. Não é? Se valeu, foi acontecimento. Se não valeu, não foi acontecimento nenhum e isto foi apenas uma perda de tempo que nós tivemos aqui. Este é o grande desafio que as religiões enfrentam também. Quando organizam os seus serviços religiosos, as suas sessões de culto, quando os crentes partem para o papel do encontro com o outro, do estabelecimento de relações e de pontes, é aí que se pode fazer acontecimento. É aí que se pode passar do dizer para o fazer. Para que não fique apenas no efêmero, para que não fique apenas num contacto e fique numa realidade concreta. Eu trouxe esta fotografia a terminar como provocação, precisamente porque há pouco percebemos que Aylan, a infelicidade desta criança e da família desta criança, a infelicidade desta criança serviu como muro do estômago aqui há uns anos. Mas rapidamente nos esquecemos. Rapidamente nos esquecemos desta ideia. Para muitos, não foi um verdadeiro acontecimento, ou melhor, foi um acontecimento efêmero. Foi um acontecimento que durou pouco, não é? O Papa muito insiste, e muitas outras ONGs e muitos outros responsáveis coerentemente insistem no drama que prevalece no oceano, não é? No Mediterrâneo. Mas aquela imagem que tanto nos chocou, que nos gerou espanto, que despertou a Europa para um problema e que fez a Europa agir, lá está, aquela imagem que foi acontecimento com o passar do tempo, já se desvaneceu. Já se desvaneceu. Como nós precisamos, como nós nos tornamos tão dependentes do muro mediático no estômago, não é? É tramado, mas esta é uma realidade que nós temos de contornar. É porque isso enriquece o próprio trabalho dos comunicadores. Quando os comunicadores percebem que aquilo que comunicam tem verdadeiro impacto nas pessoas, eles percebem que esse é um caminho de trabalho. Quando é apenas o diz que disse, o fé de ver, isso é coisa que passa. Pode dar audiência momentânea, e dá certamente audiência momentânea, porque gera ali algum interesse momentâneo, mas não é isso que fixa comportamento. Não é isso que gera comportamento. Não é isso que é sequer essencial. E este é um dos grandes desafios que se colocam as estruturas como as estruturas religiosas, ao próprio pensamento religioso, mas que se colocam também aos próprios comunicadores. Termino com a lógica da simplicidade. Comunicar a realidade, comunicar a verdade, seja qual for a realidade, seja qual for a verdade, também pode ser mais eficaz se for simples. A simplicidade é um bom instrumento. E o Papa Francisco é um exemplo de como, no alto da sua responsabilidade, do peso que tem sobre os ombros, não deixa de ser simples para comunicar a complexidade que é a fé cristã. Que se desvanece, essa complexidade que se desvanece quando se trata de explicá-la como um encontro, não é? Esta lógica, como ele dizia, de que a verdade é um encontro. É que a verdade é verdadeiramente um encontro. E o encontro pode ser uma realidade. Verdade e realidade podem ser um encontro. E podem revelar-se e estar num encontro. Em contexto religioso, é por aí, na minha perspectiva, na minha reflexão, repito, pessoal, é por aí que o próprio pensamento religioso, que a própria fé pode e deve dizer-se. Vendo a verdade que defende e que guarda, vendo o mistério que guarda, transformando em realidade através do encontro e de uma dinâmica relacional que implique mudanças de vida nas pessoas. Quando as pessoas não se sentem interpeladas para mudar, quando é apenas um mero consumo, aquele tipo falou muito bem, mas que se lixe, não é por aí. Antes de desligar. Quando é assim, é preferível desligar. E é assim com esta imagem que eu desligo esta comunicação. Muito obrigado pela vossa paciência. Deixem-me agora desligar o PowerPoint. Muito obrigado, Dr. Joaquim Franco. Foi de facto uma comunicação que muito nos estimulou a pensar. Inicialmente disse que estava cansado e pedia desculpa por algum lapso de memória. Fico tranquilo por saber que estava cansado, porque se não estivesse seria qualquer coisa quase impossível. É a adrenalina da responsabilidade. Muito bem, muito bem.
Começo também, antes de mais, gostava de dar voz às questões que colocaram aqui no chat da página do Facebook da revista Cenáculo. Vi também nas outras duas páginas onde estamos a transmitir e não encontro lá perguntas. Começo por duas que me parecem que podem estar juntas. Se depois achar que não, o Joaquim corte-as e responde da forma que achar melhor. Começo por uma pergunta que o Sr. José Agostinho Ribeiro nos coloca, que é: cada um vê conforme é e conforme os olhos que tem. Será que a verdade é uma opinião pessoal? Acresce então a pergunta do Pedro Sousa, que é: o que poderia ser um mundo ou até uma democracia onde somente se aceita a regra de que não há factos, mas apenas interpretações, sobretudo quando essas interpretações são fruto, digamos assim, de artérias mediáticas? São duas excelentes provocações. Na apresentação que fiz, abordei a primeira dimensão, mas se calhar de forma muito, muito rápida. De facto, nós vemos a partir da nossa realidade. Nós vemos e construímos a realidade a partir da nossa própria realidade, a partir da nossa própria estrutura cultural, não é? Do nosso pensamento e dos nossos óculos culturais, não é? Isso é um facto. Por isso, há pouco, quando vos mostrava aquelas imagens da suástica, chamava a atenção de que a suástica é interpretada mediante a nossa situação geográfica, logo, e a nossa situação religiosa, e a nossa experiência, não é? Isto obriga-nos a um processo. Há pouco falávamos da cautela na forma de desenharmos a realidade a partir dos estímulos mediáticos. Isto também implica a nossa humildade perante a forma de ver o mundo. Ver o mundo com a perspectiva da humildade. Ou seja, desconfiar sempre até da interpretação que fazemos a partir da nossa realidade. Papa Francisco, a falar aos jornalistas recentemente, aos comunicadores, apelava aos comunicadores que tivessem capacidade de calçar os sapatos do outro. Não é? Isso não é uma coisa que se exija só aos comunicadores e à comunicação social. Isso devia ser um estilo de vida. Aliás, o mistério da relação, a capacidade de fazer pontes para com o diferente, passa precisamente por aí. Por eu não partir para olhar o outro a partir logo com o meu preconceito, mas estar disponível para perceber que o meu preconceito é apenas um mecanismo neste processo de relação que eu tenho com o outro. E a percepção da realidade é a mesma coisa. Eu tenho de me posicionar perante aquilo, perante o bombardeamento mediático que eu tenho, com os olhos que tenho, e percebendo que, possivelmente, outros olhos terão um olhar completamente diferente. Até o olhar mediatizado do jornalista, porque muita da realidade jornalística que nos chega é uma realidade mediatizada, como é óbvio, é um trabalho jornalístico, não é? Nós temos aqui um depósito de confiança no trabalho do jornalista, no trabalho sério do jornalista. Mas também é falível, como tudo, não é? Também é falível. Mas essa realidade trazida pelo jornalista é sempre uma realidade trabalhada, tantas vezes manipulada, sintetizada, os tais problemas que falávamos há pouco. É como um daqueles centenas de telemóveis que estavam a ver o presidente Obama. Há de ser sempre, por mais racional e sério que seja o trabalho jornalístico, há de ser sempre o trabalho moldado por aquele jornalista, que o apresenta dentro da sua própria realidade cultural. Isto também tem peso, também tem conta. Portanto, também aí há de haver a necessidade de uma desconfiança saudável e, ao mesmo tempo, de uma humildade na forma como nós olhamos para a realidade que nos é transmitida mediaticamente e não vivida fisicamente. E mesmo essa realidade vivida presencialmente por nós é sempre moldada pelos nossos óculos culturais, não é? Depois, a regra de que não há factos, mas interpretações, tem um pouco a ver com isto, de facto, Luís. Portanto, são duas questões que estão relacionadas. Um dos grandes desafios que se colocam hoje aos jornalistas, e essa foi uma reflexão que já se fez em vários espaços de debate, e eu creio que no último congresso dos jornalistas também se falou disso, é que o jornalista hoje é cada vez mais chamado à interpretação dos factos do que à exposição dos factos. Ou melhor, pegar nos factos e ter a responsabilidade de os interpretar. Mais do que acontecia até há pouco tempo com o jornalismo clássico, que é dá-me factos e eu fico satisfeito. Porquê? Porque
hoje a diversidade de estímulos mediáticos esse tal, eu gosto da palavra bombardeamento porque eu uso sem ser de forma bélica, não é? Esse bombardeamento de supostos factos que nos chegam por via digital colocam a verdade factual ao lado dos factos manipulados, não é? Colocam a realidade ao lado da realidade virtual. Colocam a news ao lado da fake news, não é? E nós temos de ter isso em conta. Por isso, hoje, o jornalista é mais chamado a partir dos factos, também desenvolver um processo de interpretação. Um processo de interpretação é sempre perigoso, como é óbvio, porque é alguém que o interpreta a partir dos seus próprios valores e do seu contexto cultural. Mas é um dos grandes desafios que se apresenta hoje ao meio jornalístico. E eu diria, não é só ao meio jornalístico, é a todo o consumo mediático e a todos os que estão no meio digital. Todos nós que consumimos digital somos chamados a humildemente enquadrar com os nossos olhos, perceber onde estão os nossos preconceitos e definir mecanismos de interpretação com perspectivas de abertura a outras interpretações diferentes que possam não ser inicialmente a nossa própria interpretação. Obrigado. E dou voz à pergunta também que o Diogo Antunes coloca, que é esta, uma pergunta com duas vertentes, digamos assim, que de alguma forma o Joaquim já refletiu sobre isso, mas gostava de ouvir expressamente sobre isto. De que forma o jornalismo pode auxiliar a religião a ser algo que provoca espanto? Ou de que forma o jornalismo pode ser um instrumento de evangelização utilizando os meios mais recentes da tecnologia? Esta última pergunta é particularmente venenosa. Como é que o jornalismo pode ser um meio de evangelização? É uma pergunta complexa, porque o jornalista, se formos ao código deontológico, temos de perceber logo que essa pergunta está logo ferida, saudavelmente ferida, por isso é que é uma boa provocação, claro. Está logo ferida de uma violação do código, não é? O jornalista tem de abdicar desses seus preconceitos, não é? Agora, todas as ferramentas jornalísticas podem ser utilizadas para muitos interesses. Eu não tenho nada contra a divulgação de interesse e a defesa de interesses, sejam religiosos, sejam ideológicos, sejam gastronómicos, futebolísticos, sexuais, o que quer que seja. Eu não tenho nada contra a defesa de interesses. O problema é quando essa defesa de interesses acaba por perturbar a própria dignidade humana, não é? E a relação saudável da sociedade, não é? E da democracia. Defender os interesses é normal. E as ferramentas jornalísticas podem também ser usadas para construir defesas de interesse, não é? Agora, eu, mais do que defender o jornalismo religioso, para mim não há jornalismo religioso, eu entendo é que deve haver um jornalismo de verdade, ou de procura de verdade, com toda esta complexidade que abordámos aqui na última hora, não é? Um jornalismo que procura a factualidade e procura ser fiel aos seus princípios deontológicos, ou seja, à construção da verdade mediatizada, não é? Mediada e mediatizada, mas ser fiel à realidade e à verdade, a partir do seu contexto cultural. E nesse trabalho jornalístico, a dimensão religiosa está. É uma das lutas que eu e outros, não muitos, jornalistas em Portugal enfrentamos, que se perceba que a dimensão religiosa de fé, a crença, enquanto fenomenologia do ponto de vista mais sociológico, ou até enquanto estrutura de crença mais emotiva que nos leva para a dimensão do estudo da teologia, estes dois polos na forma de ver a própria fenomenologia religiosa são polos que merecem tratamento jornalístico. São realidades vividas. Ora, acontece que a secularização acabou por quase relativizar, quase esconder a dimensão religiosa para um patamar da invisibilidade, não é? E esse é o grande desafio que as religiões enfrentam hoje. Em circunstâncias normais, não tem de haver jornalismo a evangelizar. Pode haver meios de comunicação, e a Igreja e outras estruturas religiosas fazem-no, meios de comunicação
com linhas editoriais que estejam mais próximas de um contexto religioso. Mas mesmo essas estruturas de comunicação próximas de estruturas religiosas, se são fiéis ao jornalismo, não estão a fazer jornalismo religioso. Estão a fazer jornalismo, ponto. Não é? Depois há um contexto editorializado que pode levar para um enquadramento interpretativo dessa própria estrutura religiosa ao pensamento. Mas estão a fazer jornalismo, ponto. E esse jornalismo tem de ser fiel ao código deontológico. Não pode ser de outra forma, não é? Portanto, eu tenho dificuldade em falar do jornalismo como meio de evangelização. É jornalismo, ponto. Fazer jornalismo. E fazendo o jornalismo e deixando o mundo que se faça jornalismo também a partir da fenomenologia religiosa, que merece o tratamento jornalístico, certamente a dimensão religiosa da vida será retratada. Agora, isto não significa que as religiões não tenham toda a legitimidade para, neste jogo, também estar com os seus próprios meios. Isto não significa que estão a fazer jornalismo. Estão em meios de comunicação, estão a comunicar. Estão nos patamares de comunicação. O jornalismo é outra coisa que, quanto a mim, mais exigente e mais complexa. Se nos puderem ajudar, este grupo de jornalistas que insiste e que teima em que a religião e a espiritualidade tenham tratamento religioso digno, como outras dimensões da nossa vida e da nossa cultura têm, se puderem ajudar-nos, ótimo, ajudem-nos. Quanto mais não seja, dando-nos argumentos e ferramentas para também, através de coisas que espantem, possamos aqui encontrar âncoras para que as religiões e as espiritualidades tenham um impacto mediático. Obrigado, Joaquim. De facto esta questão de como é que o jornalismo pode evangelizar, e agora vou ser eu o provocador, peço desculpa, é que muitas vezes nós temos aquela crença de que a realidade, mais do que ela é o que ela parece. E se calhar quando não temos acontecimentos suficientemente espantosos, para usar uma comparação, para estar na linha da palavra que o senhor usou, queremos de alguma forma torná-los espantosos. E então um jornalismo religioso de uma determinada confissão religiosa seria capaz de ampliar aqueles aspectos que de alguma forma favoreceriam, digamos assim, a visão do mundo que aquela confissão religiosa tem. Isso seria a negação do jornalismo. Seria o jornalismo a, de alguma forma, distorcer a realidade para apresentar a realidade de alguma forma. A realidade nunca se apresenta neutra, mas convinha saber, se eu vou ouvir, isso comigo acontece muitas vezes, eu sou um consumidor de podcasts, sobretudo debates, mas já sei, quando é aquele comentador a falar, já dou aquele desviozinho, porque já sei que tem aquele viés, e assim sucessivamente. Ou seja, há uma relação que se vai estabelecendo com os diversos players da comunicação, que nos permite, diante da nossa visão do mundo, encaixá-los também de alguma forma com aquilo que é a sua constância, ou seja, o normal da sua visão do mundo, e com isso termos uma visão mais plural e por isso mais aproximada da realidade. A questão que eu lhe gostava de colocar também é esta. Nós sabemos que a história ajuda-nos a compreender aquilo que nós somos. Nós precisamos olhar para a nossa história, a história da nossa cidade, a história da nossa família, a história da nossa família religiosa, da nossa religião, para nos entendermos hoje. Hoje o que nós somos torna-se mais claro olhando para aquilo que nós fomos. Daí que aceder às publicações jornalísticas nos últimos século e meio, ajuda muito a compreender como é que era a vida. A pergunta que eu coloco é esta, eu gostava de ouvir nesta perspectiva. Hoje, tudo o que acontece muito nas redes sociais. Acaba por ser difícil encontrar um acervo onde se possa, de alguma forma, aqueles que já fizemos pesquisa, gostamos disso, né? Quer dizer, de ir à biblioteca, de pegar nos livros mais antigos e encontrar uma nova forma de os ler para compreender algo que antes não tinha sido compreendido. Mas o que está a acontecer hoje nos mídias digitais é muito difícil, a meu ver, depois nós conseguirmos, já não digo chegar a tudo, pelo menos ver tudo e procurar compreender tudo.
como é que esta escalada quase sem fim de informação que se produz, como é que lhe parece que pode ser tratada, pode ser compreendida, ou vai, como alguns auguram, cair no esquecimento e estamos a entrar no século negro da memória histórica? Há dois documentários muito interessantes que eu vi na Netflix, passa publicidade nos últimos meses, onde se aborda o problema das redes sociais e o que elas significam, não só no condicionamento dos nossos comportamentos, mas também abordando também essa dimensão da memória, da construção da geração da memória curta, não é? Porque, de facto, lá está, o estímulo e o bombardeamento é tal que não há sequer capacidade de assimilação, não é? E como nós deixámos de ter uma visão enciclopédica da própria história, deixámos de ter uma visão enciclopédica, mas em fascículo, deixámos de ter a visão em fascículo até da nossa própria história, mas definimos-la através de mosaicos de fácil acesso, é muito mais complexo nós trabalharmos o acervo. Essa é uma das minhas grandes preocupações. Eu, enfim, feliz ou infelizmente, teimo também em não ficar apenas pelo exercício jornalístico e tentar aqui e ali a aventura académica, não é? E voltei a estudar tardiamente e continuo a estudar e a investigar e a mestrar e um dia deste a doutorar, logo se vê, enquanto tiver cabeça para isso. E, portanto, eu pessoalmente tento fazê-lo para que não perca essa capacidade de acrescentar acervo e história à minha própria realidade, à minha própria abordagem de mundo. Mas eu tenho de reconhecer que há uma nova geração a despontar que está a ser, eu não digo educada, porque a educação é uma coisa positiva, está a ser formatada para a memória curta. E, infelizmente, eu nisto sou um pouco pessimista. Eu gostava de ter aqui uma palavra positiva, otimista, mas eu não sou otimista em relação a isso. Agora, o que é que poderá valer-nos? É precisamente a facilidade de acesso. Se houver facilidade de acesso, provavelmente a memória, o acervo não estará aqui, mas estará disponível. Não está aqui, mas está disponível. Não estando aqui, há um problema, porque não estando aqui não molda o caráter e não molda o comportamento. Mas pelo menos está acessível, não é? Agora, há aqui um outro drama, que é o ser acessível torna-o interessante, tendo em conta as preocupações contemporâneas. E este é o outro lado da questão. As bibliotecas já estão acessíveis. O conhecimento está acessível. Quem é que procura esse conhecimento? Há motivação para procurar o conhecimento? Ou apenas a relação banal, a conversa banal, a memória curta já é suficiente para satisfazer a nossa necessidade de preencher espaços de pertença? Porque nós somos verdadeiramente espaços de pertença. Se o nosso espaço de pertença e de compreensão se encurta, como é eu passar 4 ou 5 horas numa rede social e fico muito satisfeito e deslumbrado com meia dúzia de likes de uma patetice qualquer que eu disse. Se esse espaço de pertença me satisfaz, eu provavelmente não sou minimamente estimulado a ir à procura do acervo que me está disponível até digitalmente. Se isso não acontece, muito menos estou disponível para colar acervo à minha memória, não é? Eu não sou otimista, sou verdadeiramente um pessimista em relação a isso. Que geração estamos a construir? Que mundo é este? Que o mundo vai sair desta nova realidade? Não sei, não sabemos. A própria inteligência artificial está a tomar conta já desse acervo, não é? Está a tomar conta. O nosso conhecimento não molda o nosso comportamento, mas a máquina já está a tomar conta do nosso próprio comportamento. Já está a pensar por nós. Nós não precisamos de pensar, porque a máquina, quando digo máquina, é a inteligência artificial, já pensa por nós, não é? Desde as coisas mais sublimes da tecnologia que facilitam a nossa vida, até à utilização destes aparelhos nas redes sociais, cujo algoritmo condiciona e de que forma a maneira de vermos o mundo. Foi uma das dimensões que eu não aprofundei quando falei da realidade e da verdade. É que a realidade e a verdade estão hoje muito condicionadas pelo princípio algorítmico, não é? Nós
somos o algoritmo que coloca aquilo que nós queremos ver, ou para aquilo tendencialmente nós temos mais sensibilidade, e é isso que nós vamos ver. Portanto, a realidade já é manipulada. E é manipulada por quem? Por nós, pelos nossos inputs, não é? Os nossos gostos. Cada vez que temos um like numa rede social, cada vez que dizemos gosto, nós estamos a pôr mais um prego no caixão da nossa liberdade de pensamento. Há que ter isto em atenção. Cada like é um prego que afunda a nossa liberdade de pensamento. Não é? Eu prefiro ver e deixar, mesmo gostando das coisas, muitas vezes resisto a dizer gosto. Mas a máquina é tão perfeita que nem basta dizer gosto. Basta que eu pare 2 ou 3 segundos no roll, ali naquele link, não é? E ele já está a registar este tipo, pá, gosta destas coisas. Pronto, já estou apanhado. Portanto, estou a ver o perigo da construção da realidade e da verdade a partir disto, não é? Agora, voltando à questão difícil. Estamos no tempo da memória curta. E eu sou muito pessimista em relação a isso. Partilho dessa perplexidade. Ainda estou na fase da perplexidade, não do deslumbramento. Já não estou deslumbrado há muito tempo com a tecnologia. Estou cada vez mais perplexo com a capacidade que a tecnologia tem, esta tecnologia, com todas estas vicissitudes, mais-valias e perversidades, tem de condicionar os nossos comportamentos. Obrigado. De facto, o debate está, mais que debate, o diálogo está animado, mas dá uma indicação que devemos terminar. São 11 horas e como os nossos alunos são pessoas muito aplicadas, têm que descansar cedo para depois render bem o dia de amanhã. Termino com uma palavra de agradecimento ao Joaquim Franco, que foi um gosto, mais uma vez, ouvi-lo. Abriu imensas pistas por onde nós podemos refletir, e mesmo aquela ideia de que as religiões precisam de comunicar através do testemunho, mais do que, digo com minhas palavras, mais do que informar, serem significativas na vida das pessoas. Penso que se me permite, é a intuição com que eu fico hoje, porque está... Esse é o desafio. Esse é o desafio. Não é criar atos ou criar realizações para depois ser manchete, é fazer a nossa vida normal e sermos significativos naqueles que estão ao nosso lado. E nunca me esqueço um colega que, quando mudou de paróquia, e passado uns tempos ele encontra-se comigo e naquelas conversas normais diz-me: sabes, Luís, eu sou mesmo, eu não faço nada bem. Andava eu muito preparado, ia preparar-me muito para fazer as homilias, e agora quando encontro as pessoas da minha antiga paróquia dizem-me: gostei muito quando o senhor foi lá à casa, gostei muito quando o senhor me disse aquilo, gostei muito quando nos encontramos neste ou naquele sítio, e ninguém me repete uma coisa que eu disse de uma homilia. De facto, esta relação pessoal é de facto muito importante, e aqui é que está o grande desafio. Por isso, uma palavra de agradecimento ao Joaquim Franco, e obrigado por nos ajudar a continuar a problematizar e a questionar estas questões. Eu é que agradeço pela oportunidade, Luís, e peço imensa desculpa por algum deslize, mas pelo contrário. Foi o possível de um domingo à noite e depois de um fim de semana inteiro a trabalhar, com os olhos postos na antiga Suméria, não é? Exatamente. Também queria terminar, antes de passar a palavra ao Tiago, queria dar o meu testemunho pessoal e mostrar o meu agradecimento institucional pelo que a revista Cenáculo é. Hoje o seu diretor é o Tiago Costa, e no Tiago agradeço a toda a equipa, ao entusiasmo, à alegria discreta e profunda que colocais no dia-a-dia da nossa faculdade. Creio que isto é o mais importante da revista Cenáculo. A alegria discreta, não há assim coisas espampanantes, mas ao mesmo tempo profunda, que colocais no dia-a-dia, e esta paixão pelo compreender, pelo aprofundar as questões e pelo partilhar aquilo que se faz, é de si um exercício muito importante que vale a pena sublinhá-lo, e digo ao Tiago, e ao Tiago digo à equipa que está com ele. Muito obrigado. Sim, resta-me também uma palavra de agradecimento ao Dr. Joaquim Franco,
pela amabilidade e pela prontidão com que aceitou o nosso convite, e também uma palavra de gratidão ao professor Luís Miguel pela pronta colaboração com a revista e pelas palavras de ânimo com que nos tem presenteado. E, por fim, só me resta mesmo esta palavra de agradecimento aos dois. Creio que não há muito mais a dizer do que agradecer este... Eu é que agradeço, Tiago, mais uma vez. Muito obrigado por esta oportunidade. Mais uma vez, parabéns à revista. Parabéns a Braga, que estão muito empenhados. Eu tenho uma grande simpatia pelo vosso trabalho. Aliás, de tal forma que, se me permitem, e concluo com esta ideia, eu pus de propósito aqui uma apresentação de slides aqui nas minhas costas. São imagens de Braga, de reportagens que eu fiz o ano passado, estava ainda na SIC. Estive lá a fazer 2 extraordinárias reportagens sobre dimensões arquitetónicas de Braga e pronto, lembrei-me, olha, já que estamos em Braga, vamos aqui ter um pano de fundo para não serem só este boneco, para ser também aqueles bonecos da cultura arquitetónica de Braga. Mais uma vez, parabéns pelo vosso trabalho. Muito obrigado pelo convite. Foi uma honra. Muito obrigado. Penso que podemos encerrar este direto.